Olá, rapaziada. Hoje nós vamos conversar a respeito da estrutura setorial populacional. Tá? Do que se trata isso? Na verdade, você tem conhecimento que a economia é dividida em 3 setores. Setor primário, atividades agrícolas, pecuárias, extração mineral. Setor secundário, atividades industriais. E terciário, serviços em geral. Então, a nossa população economicamente ativa, a galera que trabalha, certo? Ela acaba se adequando a funções pertencentes a esses 3 setores. Na medida em que nós temos a capacidade de perceber como essa PEA se divide nesses 3 setores, certo? Estamos, então, configurando a estrutura setorial populacional. Certo? Essa estrutura, ela varia de acordo com o próprio perfil econômico do país. Então, eu elaborei aqui 3 gráficos para que nós pudéssemos fazer uma análise um tanto quanto mais simplificada. Certo? Então, nesses gráficos aqui, eu tenho um gráfico para algum país periférico, um gráfico para um país semiperiférico e um gráfico para um país central. Certo? Então, tem uma legenda que te indica as cores correspondentes a cada setor econômico. Então, aqui, ó, em rosa, setor primário, amarelo, secundário e em laranja, setor terciário. Analisando a distribuição da população economicamente ativa num país periférico, lembrando o país periférico de economia, certo, basicamente agroexportadora, você não vai ter dificuldade de concluir comigo que a maior parte das pessoas engajadas em alguma atividade econômica se inserem no setor primário. Então notamos aqui uma grande diferença em nível de quantidade de inserção de trabalhadores no setor primário, certo? Tranquilão? Já o setor secundário, sendo um país de base, na verdade, agropecuária, apresenta um setor secundário pouco evoluído, muito, na verdade, dedicado à transformação de matéria-prima agropecuária, produção energética, certo? Então, demandando menos mão de obra. Já o setor terciário, de serviços que visam atender essa população em geral, administração pública, comércio, então, de alguma forma, sendo mais significativo a nível de inserção de PEA do que o setor secundário. Ok? Aí, até para que fique, na verdade, uma análise mais facilitada por você, eu vou para o outro extremo, economicamente falando, seria de um país central. Então, notamos aqui uma grande diferença, por exemplo, na quantidade de inserção de PEA no setor primário de um país central para um país periférico. Então, um país central de economia industrializada, certo? Que inclusive essa atividade industrial, ela de alguma forma, ela se proliferou para o setor primário, então gerando uma automação, um grande desenvolvimento tecnológico de atividades agropecuárias, que você está cansado de saber que gera aquele chamado desemprego estrutural, quando, na verdade, a automação, as inovações tecnológicas já substituem a mão de obra humana. Então, ou seja, quanto mais evoluído industrialmente, tecnologicamente for um país, típico de um país central, menor vai ser a demanda por mão de obra humana nas atividades primárias, justificando essa redução aqui de inserção de PEA, como você pode observar. Se é um país central, se é um país que viveu primeira, segunda, terceira revoluções industriais, então logo você vai concluir, então a PEA do setor secundário é bastante representativa, concordo. Mas você vai notar que em comparação ao terciário, a inserção é menor. Lembra o seguinte, que se a gente imagina que a tecnologia ela capacita a substituição da mão de obra humana, aonde essa tecnologia é produzida, essa substituição vai acontecer em grande quantidade. Então é pensar que a tecnologia produzida pelos países centrais automaticamente substitui mão de obra, certo, nesses próprios países. Sem contar que nós estudamos o processo de desconcentração industrial. Indústrias de países centrais passaram a buscar países, principalmente semiperiféricos, com o objetivo de reduzir seus custos de produção. Então, na medida em que você abre posto de trabalho num país semiperiférico que recebe uma unidade fabril de um país central, certo? Esses postos são fechados aqui nesse país central. Então, justificando essa redução de absorção de PEA no setor secundário de um país central. Conclusão, se o primário expulsa, o secundário expulsa, o terciário acaba representando a principal forma de absorção dessa PEA. Então notamos que no país central, a nível de quantidade de postos de trabalho ocupados, o setor terciário acaba se destacando. Correto? No meio termo, podemos aqui, para finalizar a nossa análise, certo, trabalharmos a realidade de um país semiperiférico. Brasil
perfeitamente representado por essa situação. Então, países semiperiféricos que economicamente já apresentam um parque industrial, certo, significativo, mas que ainda dependem de alguma forma da atividade agropecuária como sustentação econômica. Correto? Então o setor primário absorve, mas absorve menos do que um país periférico, porque país semiperiférico já significa dizer que já vivenciou algum momento de quê? De modernização das atividades agropecuárias, demandando menos mão de obra. A concentração fundiária acaba sendo uma realidade na grande maioria de países semiperiféricos, é um fator realmente que justifica menor inserção de mão de obra no campo. Ou seja, nós analisando a situação, na verdade, da questão do semiperiférico na inserção da economia industrial, percebemos já uma grande participação em comparação a um país periférico a nível de PEA no setor secundário, correto? Mas lembrando, a industrialização vivida por países semiperiféricos, na verdade, não foi acompanhada de revoluções industriais. Foi um processo de inserção à economia industrial que pulou etapas. Então, na verdade, poupou a absorção de mão de obra. Então, na verdade, a absorção de PEA no setor secundário no país semiperiférico, ela não foi tão significativa quanto no país central que viveu revoluções industriais, permitindo a inserção da população como mão de obra. Certo? Então, justificando aqui esse número reduzido de PEA em comparação terciária, ainda contando com o fato que a automação também já é uma realidade no parque industrial de um país semiperiférico. Então, já há desemprego estrutural significativo para justificar a menor absorção de PEA no setor secundário de um país semiperiférico. Então, concluindo, o setor primário expulsa, o secundário nunca absorveu plenamente, agora também passa a expulsar, então, encaminhamento de PEA para o terciário. Logo percebemos uma similaridade na estrutura setorial de países semiperiféricos, na verdade, e centrais. Ou seja, ambos apresentam maior quantidade de PEA no setor terciário. Então, na verdade, nós podemos dizer que há a ocorrência de um processo chamado de terciarização, ou seja, um volume muito grande de PEA, certo, no setor terciário. Então, justificando de alguma forma a participação de atividades desse setor na composição econômica desses países. Obrigado, até a próxima, bons estudos.